Você sabia que a mesma força que faz a água entrar e sair das células do seu corpo pode ser a responsável por acabar com um peixe em segundos ou até mesmo matar uma lesma? Isso mesmo, ela se chama osmose. E hoje você vai ver como esse conceito da biologia está mais presente na sua vida do que você imagina. Então fica comigo até o final do vídeo, porque vai ter exemplos da saúde e até mesmo da culinária. Então, só para lembrar um pouquinho para vocês, eu vou falar um pouquinho da definição de osmose e de difusão, que vai ser muito importante para o nosso vídeo. O que seria a osmose? A osmose seria o movimento da nossa água, ela sai de uma área com menor concentração de soluto para uma área com maior concentração de soluto. Isso acontece através de uma membrana semipermeável. É isso que mantém as nossas células funcionando de uma forma bem direitinho. As nossas células, elas funcionam por causa da osmose. Porque a gente vai ter a quantidade certa de água dentro delas. E o que seria a difusão? Então, a difusão, ela é a passagem do soluto. Então, ela vai movimentar essas partículas que a gente chama de soluto. E aí ela vai sair da área de maior concentração para uma área que tem menos concentração. Então é super simples e super fácil entender como é que funciona isso, e isso tem uma importância muito grande para a nossa vida. Então, lembrando que a osmose é a passagem do solvente e a difusão é a passagem do soluto, certo? Então, a osmose é aquele movimento da água que é solúvel e tal. E a gente sempre fala muito, eu vou aprender tal matéria por osmose. Também vem um pouquinho disso daí. E aí a gente tem isso daí sendo a osmose. E ela está relacionada, a osmose e a difusão está muito relacionada em várias áreas de nossa vida, como a saúde, por exemplo. Então, como é que ela estaria relacionada à saúde? Como é que a osmose está relacionada à saúde? A osmose, ela vai ser muito essencial para a gente conseguir manter o equilíbrio da água e dos sais do nosso corpo. Então, você sabia que, por exemplo, a pressão arterial tem muita relação com a osmose? E quando você está desidratado também, o seu sangue, isso significa que o seu sangue ele está mais concentrado. Então tem mais soluto ali dentro, por isso que causa a sua desidratação. Você tem menos água ali dentro. E está super relacionada também com a sua osmose. E aí o que vai acontecer? O seu corpo ali está com muito soluto e aí vai puxando essa água e vai acabar com que você fique desidratado. E acontece muito isso. Então você deve beber muita água, mas também não deve beber tanto porque água demais também faz mal. Que aí você vai ficar com uma concentração muito grande de água no seu corpo. Que não é o que a gente quer. A gente quer que esteja ali na homeostase, que esteja tudo direitinho. Então, o seu sangue, ele precisa de água para fazer essa diluição dessas coisas. E as suas células, elas não incharem tanto porque elas podem acabar explodindo e nem secarem tanto que aí elas vão acabar meio que implodindo, elas vão juntar demais. E a gente não quer nenhum desses daí. Então, sim, a desidratação tem tudo a ver com a osmose. Assim como a pressão arterial, ele está muito relacionado com isso da osmose. Então, eu tenho pressão alta, eu sou hipertenso, por exemplo. O hipertenso, esse prefixo hiper, significa que você tem pressão alta. Então, o que significa isso? Que você tem uma quantidade muito grande de soluto dentro do seu corpo. E a gente não quer isso. Então, como a gente tem essa quantidade muito grande de soluto no seu corpo, a nossa pressão tende a aumentar. A pressão osmótica faz com que a nossa pressão arterial aumente por causa dessa quantidade de soluto dentro do nosso corpo, tá certo? Então, é muito importante sempre estar cuidando dessa parte também para não ter nenhum problema de pressão alta e nenhum problema de desidratação, que tem muita relação com isso também, tá certo? E aí, isso daí são alguns dos conceitos que podem cair no Enem em relação à sua saúde, como a osmose e a difusão estão relacionados com a sua saúde também. E aí, outra coisa, na natureza,
também existe esse conceito que eu não sei se vocês sabem, vocês sabem, eu tenho certeza disso, que existe um chamado peixe de água salgada e peixe de água doce. E a gente não pode trocar eles de lugar, porque senão eles vão morrer. Então, no mundo animal, eles estão adaptados para isso. Então, por exemplo, o peixe de água salgada concorda comigo que a água ele tende a sair da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Então, você concorda comigo que o corpo do peixe tem menos água, concorda? Tem mais água do que o resto. E lá fora tem muito mais soluto. Então, o peixe do corpo, o corpo do peixe, eu falei ao contrário aqui, desculpa, mas o corpo do peixe, ele tem uma concentração muito maior de solutos. Então, do que uma concentração muito menor de solutos, me atrapalhei aqui, o corpo do peixe tem uma concentração muito menor de solutos do que o mar. Então, o que acontece nesse momento? Ele tende a perder água. Por quê? Porque a tendência da osmose é a gente sair de onde está menos concentrado para o mais concentrado. A saída do solvente do menos concentrado para o mais concentrado. Então, ele tende a perder água. Isso daí causaria, por exemplo, a morte do peixe. Só que ele faz com que tenham coisas dentro do corpo dele que se adaptem a isso, como, por exemplo, os peixes de água salgada, eles tendem a beber muito mais água e a fazer menos urina, porque aí eles vão ter mais água dentro do seu corpo e aí não tendem a, por exemplo, desidratar ou ficar com uma concentração muito grande de soluto e sem nada de solvente. Então, eles tendem a fazer isso daí. Isso está muito relacionado com muitos outros fatores, é claro, mas é uma coisa que é importante deixar claro, que esses peixes de água salgada, eles tendem a beber mais água e a urinar menos. Já os peixes de água doce, eles vão ter uma concentração muito maior dentro do corpo deles, de água. Então, eles vão fazer com que eles bebem menos água e urinam muito mais. Então, eles vão ter isso daí. E aí, eles vão fazendo isso para ter esse equilíbrio e a osmose vai acontecendo o tempo todo. Sim, a osmose também acontece no corpo deles. Porque muita gente pode tender a pensar, não, nos peixes vai acontecer outra coisa, por isso que eles conseguem sobreviver. Não, muito pelo contrário. Acontece do mesmo jeito. Acontece essa passagem do mesmo jeito. É algo natural do corpo, é algo natural da vida acontecer isso. Sair do mais concentrado para o menos concentrado, certo? Nesse caso, a água vai sair do menos concentrado para o mais concentrado, tá certo? Então, tende muito disso acontecer. E é muito importante a gente entender essa parte. Então, sim, isso acontece muito nos peixes e a gente não pode trocar o peixe de água doce e botar no mar e nem o peixe de água salgada e botar no rio. A gente não pode fazer isso. Não mesmo, nem hipótese nenhuma. Então, vamos prosseguir aqui um pouquinho. Aqui tem outras partes que acontece a mesma coisa, que é, por exemplo, na culinária. O que acontece? A gente tem o sal desidratando, por exemplo, a carne. E temos a famosa carne de charque. Não sei, eu sou aqui do Nordeste, a gente chama de carne de charque. Eu acho que em outros estados chamam de outra coisa. Mas sim, a gente coloca o sal na carne e faz com que esse sal chupe essa água e a carne fique desidratada. Então, acontece muito quando colocamos isso e eles vai acontecer o quê? Vai criar um ambiente hipertônico ao redor das células. E é isso daí que vai fazer com que a água saia de dentro dessas células e vai deixar a carne seca. Então, muita gente, acho que a gente chama de carne seca, se não me engano. Então, vai acontecer muito isso. E isso vai fazer o quê? Porque vai ser bom pra gente. Porque vai evitar, por exemplo, que bactérias, elas fiquem se proliferando e tal. E vai ajudar muito na conservação dessa carne. Então, você vai poder usar essa carne durante muito mais tempo, tá certo? E esse é um processo muito usado para essa conservação mesmo dessa carne. Então, é um processo que pode também vir a cair no seu Enem, aparecer lá, querendo saber um pouquinho sobre como é que isso funciona. E, por último, mas não menos importante, eu vou falar um pouquinho o porquê jogar sal na lesma ou jogar sal no sapo, eles vão acabar morrendo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não joguem sal nesses animais, mas eles vão acabar morrendo se você fizer isso. Mas por que eles vão acabar morrendo? Porque o sal, ele vai criar um ambiente
com uma alta concentração, uma grande concentração de soluto ao redor dela. E vai fazer com que a água saia do seu corpo por osmose. Então, sim, ela vai sair do seu corpo por osmose. E essas lesmas, elas são muito formadas de lesmas e sapos, são muito formadas por água. E aí elas vão acabar se desidratando muito rápido. Por quê? Porque essa água vai sair muito para suprir esse sal que está ali com a alta concentração de soluto. Então, elas vão sair rapidamente e elas vão acabar morrendo pela ação da osmose, tá certo? Então, sim, acontece isso daí também. E diversas outras coisas. Então, se vocês ainda não viram, eu faço alguns shorts sobre essas curiosidades. Aqui é um novo modelo que eu tô fazendo pra vocês de um vídeo longo pra mostrar algumas curiosidades a mais. Então, tem alguns shorts que eu falo sobre isso, como, por exemplo, a batata quando o feijão tá muito salgado, que também acontece isso, e diversas outras coisas que tem relação com isso. Então, durante o ano todo, durante esses estudos do ano todo, eu vou acabar fazendo isso. Eu faço muito em relação do conteúdo que eu tô estudando mesmo. Então, espero que vocês tenham entendido como é que funciona e como é que isso se aplica na realidade, porque a gente fica meio tipo, eu tô vendo esse conteúdo, mas eu não sei como é que ele se aplica na realidade. E eu tô tentando mostrar isso, tanto pra mim, pra me ajudar no Enem, como pra quem quiser ver. Então é muito importante saber isso daí. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor como é que funciona a osmose e a difusão, que veja que não é apenas um conceito que está nos seus livros de biologia e nem nada disso, que eles também estão no nosso corpo, também está na nossa natureza, também está na nossa culinária e em diversos outros cantos, certo, gente? Esse é um processo que ele é fundamental na biologia, fundamental pra gente conseguir viver, fundamental pro nosso dia a dia e também é muito fundamental para nossa famosíssima prova do Enem. E tem muitas questões que cobra isso daqui. E sim, esses conceitos estão aqui. Alguns deles, muitas questões já cobraram para saber qual era o nome desse processo. Então, já deixa aqui nos comentários quais outros processos vocês querem saber. Já estou aqui com alguns planos de alguns vídeos sobre isso. Então, já deixa aqui, veja os shorts também se vocês tiverem curiosidade, tá certo? Então, é isso, gente. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like, de comentar o que é que você achou do vídeo, se te ajudou. E mais exemplos que você sabe sobre essa osmose ou essa difusão. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler tudinho. Fala aqui os assuntos que vocês querem ver. E não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta também de vídeos desse tipo. Então, tchau, tchau, gente. E até a próxima.